Nós sabemos que o Deus de Abraão é o mesmo Deus de Moisés. O Deus que deu a promessa do Evangelho a Abraão é o Deus que deu a lei a Moisés. E Jesus Cristo falou em João capítulo 5, versículo 46 e 47, se cresces em Moisés, crereis também em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Mas qual é a relação que há entre a promessa que Deus fez a Abraão, a lei de Moisés e o nosso Senhor Jesus Cristo? É sobre isso que nós vamos tratar no podcast de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre Gálatas capítulo 3, versos 15 a 22. A grande verdade que o apóstolo Paulo está ensinando em Gálatas é que somos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. É isso que ele chama no capítulo 2 de a verdade do Evangelho. Os judaizantes, por sua vez, insistiam que é preciso guardar os ritos da lei e ser circuncidado para ser aceito por Deus. Na argumentação de Paulo, percebemos que tudo gira em torno da bênção da justificação pela fé prometida a Abraão em Gênesis 12:3 e do descendente prometido a Abraão em Gênesis 17. Paulo argumenta que o descendente é Cristo. Por isso, todo aquele que confiar em Cristo receberá a grande bênção da justificação diante de Deus. Na sua argumentação, Paulo nos remete ao Antigo Testamento, nos dizendo que a lei, dada 430 anos depois de Abraão, não anulou a promessa de Deus. Paulo faz uma análise de todo o plano da redenção, desde os dias de Abraão, passando por Moisés e chegando até Cristo, o descendente a quem se fez a promessa. Ele argumenta que Abraão, a principal figura do judaísmo, não foi justificado por guardar a lei, e sim pela fé no descendente que viria. Para provar seu argumento, Paulo demonstra que a promessa da justificação pela fé é mais antiga do que a lei escrita, pois a lei só veio na época de Moisés, 430 anos mais tarde. Verso 17. Para ilustrar o seu argumento, Paulo usa no verso 15 a figura de um testamento que não pode ser revogado ou modificado quando o testador já está morto. Ora, se isso é verdade no campo dos acordos humanos, muito mais verdadeiro o é no campo das promessas de Deus. Com isso, ele quer dizer que a promessa de Deus a Abraão não poderia jamais ser alterada por algo ou por alguém. Nem mesmo a lei de Deus, que seria dada mais tarde, poderia revogá-la. Sendo assim, a promessa do descendente feita a Abraão continua em vigor nos dias de hoje, pois nunca ela foi anulada, nem mesmo pela entrega da lei, uma vez que para Deus anular sua aliança, ele teria que quebrar sua promessa, mas ele jamais fará isso. Além disso, Paulo nos mostra que o chamado de Deus ao idólatra Abraão se deu exclusivamente pela graça. Verso 18. Deus concedeu suas promessas gratuitamente a Abraão. Isso certamente teria que ser assim, porque, como nós sabemos, antes de ser chamado, Abraão era apenas um pagão, adorador de deuses falsos da além do Eufrates. E foi nessa terrível condição que Deus o chamou para o seu reino e o fez promessas, sem que ele tivesse dado motivos plausíveis para que Deus fizesse isso. Ou seja, a justificação de Abraão foi um favor da livre e imerecida graça de Deus. A única coisa que a promessa exigiu de Abraão foi fé na palavra de Deus. E essa foi a base da sua justificação. Mas no verso 19 entra uma pergunta importante. Se a lei não serviu para justificar Abraão e seus descendentes, qual era o propósito da lei? Ou, como diz o verso 19, qual a razão de ser da lei? Paulo responde dizendo que a lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Ou seja, ao dar a lei aos descendentes de Abraão, Deus tinha um objetivo supremo, que era nos conduzir ao descendente prometido. Portanto, além de não ter anulado o evangelho prometido a Abraão, a lei desempenharia um papel essencial no propósito de Deus, pois serviria para nos conduzir a Cristo. Isso quer dizer que a promessa do evangelho não torna a lei desnecessária. Pelo contrário, é por meio da lei que o pecador se torna ciente da sua condição miserável e da sua própria fraqueza e assim recorre desesperadamente à promessa do Evangelho. A lei, portanto, olhava para Cristo, que é a semente de Abraão, como aquela pessoa através de quem a transgressão seria expiada. Nesse caso, a lei serviu e serve ao Evangelho, à medida que ela mostra a tamanha condenação na qual o homem se encontra encerrado, de tal maneira que, entendo essa percepção, ele queira recorrer à graça de Deus, sem a qual ele estará condenado pela lei.
Por fim, nos versos 21 e 22 surge uma outra pergunta. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Em outras palavras, a lei contradiz o Evangelho? Paulo responde dizendo, de modo nenhum. E ele explica que a lei não contradiz o Evangelho, mas ela nos leva ao Evangelho. Isso porque a lei é incapaz de nos dar vida, pois se isso fosse possível, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas a verdade é que somos transgressores diários da lei, por isso ela não pode nos justificar. É isso que nós vemos no verso 22, onde Paulo diz que a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Isso quer dizer, em outras palavras, que o testemunho das Escrituras é que somos todos prisioneiros do pecado e, portanto, condenados pela lei, de modo que somente aqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo, que cumpriu a lei em nosso lugar, recebem a promessa da libertação. Em tudo isso, Paulo está argumentando que o papel da lei é revelar que os homens são maus, a fim de que, através dessa percepção, eles se tornem quebrantados, humilhados e sem esperança, para que assim sejam levados a buscar o bendito descendente prometido a Abraão. Com isso, Paulo esmaga o argumento dos judaizantes de que a lei anula a promessa do Evangelho. Na verdade, da perspectiva de Paulo, a verdadeira função da lei é confirmar a promessa de Deus a Abraão e deixar o pecador numa condição tal que não tenha outra coisa a fazer, a não ser recorrer desesperadamente a Cristo, o único cumpridor de toda a lei de Deus. Vamos agora para as nossas aplicações. Aprendemos aqui, em primeiro lugar, que há um só plano de salvação. Como temos visto até aqui, Deus não deu a sua lei para salvar pecadores, mas para pronunciar um julgamento contra eles, a fim de que recorram à misericórdia de Deus encontrada em Cristo Jesus. Esse é o evangelho que Deus prometeu a Abraão e que Moisés confirmou com a sua lei. Como disse o apóstolo aos Hebreus, todas as coisas na lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ora, se a lei exigia derramamento de sangue para que a justiça fosse satisfeita, isso quer dizer que a salvação não estava na capacidade humana, mas em Deus. Afinal de contas, se é por sangue, então é por fé. E se é por fé, é a mesma mensagem do Evangelho. Este é o Evangelho segundo Moisés e este é o Evangelho segundo Abraão. Deus salva pecadores pelo sangue de Cristo, o mediador. Não é de estranhar, portanto, que o Senhor Jesus Cristo tenha dito em João capítulo 5, versos 46 a 47, que se de fato cresces em Moisés, crerias também em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus está dizendo que as suas palavras são as mesmas palavras de Moisés, de tal maneira que, se cremos no que Moisés escreveu, estamos crendo no próprio Cristo, pois o testemunho de Moisés apontava para Cristo, o mediador da aliança. Não há contradição entre eles. Assim, fica evidente que há apenas um meio de salvação, tanto em Abraão como em Moisés, Jesus Cristo e este crucificado. Este é o evangelho que Paulo está pregando aos Gálatas e também é o nosso evangelho. Em segundo lugar, esse texto nos ensina sobre a harmonia da Bíblia. Aprendemos aqui que a Bíblia não é um emaranhado de fatos desconexos. O que temos de Gênesis ao Apocalipse é, na verdade, o desenrolar do grande drama da redenção por meio de Cristo, o mediador. Como vimos, Paulo volta-se para o início da Bíblia, passa por Moisés e chega a Jesus Cristo, demonstrando que não há contradição entre os fatos. Tudo que foi registrado faz parte do enredo que culminaria com a chegada do descendente prometido a Adão, a Abraão, a Moisés e a todos os profetas. São 2000 anos de história cujo desfecho encontraria concretude em uma única pessoa, Jesus Cristo. Como ele próprio disse a seus discípulos após a sua ressurreição, a lei de Moisés, os profetas e os salmos eram sobre mim. Isso tudo nos ensina que, de fato, há uma extraordinária harmonia na palavra de Deus, o que nos leva a admirá-la, amá-la e confiar ainda mais em sua mensagem. E, por fim, isso serve para nos ensinar que a justiça da lei é absolutamente necessária na evangelização. Vimos que, após a promessa do descendente, Deus deu a lei a Moisés. E ele fez isso para que a lei pudesse desmascarar o pecador e condená-lo por seus pecados, a fim de que este, percebendo sua real condição, pudesse clamar a Cristo por misericórdia. Este é o dever da lei, mostrar o pecado, a rebeldia e a culpa que estão enraizados no coração do homem e a sua absoluta incapacidade de salvar a si mesmo. Se isso não for feito,
O pecador jamais terá uma percepção correta da sua própria indignidade e continuará pensando que por si só será capaz de satisfazer as exigências de um Deus absolutamente santo e justo, cujo padrão de perfeição é totalmente inalcançável por criaturas caídas e rebeladas, como é o caso do ser humano. A santidade da lei nos mostra que nós precisamos de Cristo. Deus nos ensina, então, que ao comunicar o Evangelho, nunca devemos nos desviar da lei, indo direto ao Calvário, pois não foi assim que ele agiu na história da redenção. Ele primeiro mandou Moisés, depois Cristo. Moisés para revelar a miséria, Cristo para curá-la. Portanto, antes de mostrar a cura, devemos mostrar a doença, pois enquanto as pessoas não tiverem uma noção clara da abominação que há em seus corações, elas não perceberão a grandeza e a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. E fica evidente em tudo isso que é somente depois que a espada da lei ferir e esmagar a consciência do pecador é que ele admitirá a necessidade de um remédio que possa curá-lo. É somente depois que a espada da lei condená-lo ao fogo do inferno é que ele buscará sem demora o poderoso Evangelho de Jesus Cristo para resgatá-lo e levá-lo ao céu. E o resultado de tudo isso será que quando o pecador chegar nessas conclusões, ele desistirá de sua arrogância e justiça própria e pedirá socorro ao descendente de Abraão, que foi o único justo perante Deus e que cumpriu toda a lei. E tendo sido socorrido por este justo, entenderá de uma vez por todas que ele não tem mérito nenhum nesse processo de salvação e que, portanto, toda a honra e toda a glória deve ser devolvida àquele que, pela graça, chamou Abraão da terra da idolatria e lhe prometeu justificar pecadores pela fé no seu descendente, que é Cristo. Deus certamente é sábio em seus desígnios. Bendito seja o seu nome. Amém.